Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula da Educação de Jovens e Adultos. Temos agora a nossa aula de Educação Física semanal e hoje trouxemos para vocês um pouquinho assim diferente de tudo aquilo que a gente já costuma fazer. A gente tem trabalhado muito nesses últimos dias aqui com a questão de jogos, mas existem muitas formas de jogos diferentes. Existem alguns que estão bem populares aí na internet, nas redes sociais, e vocês recebem normalmente aí no celular de vocês ou em alguma outra rede, e sempre fica aquele gostinho da gente ir lá procurar o que está acontecendo. São aqueles jogos de percepção, aonde temos o quê? Que no nosso olhar perceber o que está de errado, o que tem a mais, ou se naquela figura é mais de uma figura ou não. Normalmente, esses jogos, eles trazem pra gente o quê? A gente chama lá de uma pegadinha, ou a gente fica procurando uma letra a mais, uma perninha a mais, dependendo daquilo que está lá exposto. O nosso desafio para vocês hoje é exatamente isso. Vamos brincar de jogos de percepção. Mas como é que vai funcionar a nossa aula? Bem simples, tá? Eu vou colocar as imagens para vocês aí na televisão e vocês vão estar olhando, né, ou no computador, e vocês vão ter um tempo limite para realizar esta prova de percepção. Então, primeira coisa que a gente vai ver é a regra, tá bom? Então, assim, a regra vai ser sempre de 30 segundos agora no início. Então, cada tela que vier para vocês vão ter 30 segundos para encontrar a diferença. Então, olhem lá, encontre quais as imagens diferentes em cada um dos desafios de percepção a seguir, certo? Você vai ter 30 segundos. Quando eu lançar o desafio, eu vou marcar aqui 30 segundos e você vai ter esse tempo para ver a imagem e localizar. Sugiro para você o quê? Que você venha um pouco mais perto, né, da televisão, ou que você se prepare aí na frente do seu computador para estar localizando todas essas diferenças que vão estar aí. Existem vários jogos dessa forma, certo? A gente vai começar com o mais simples, que é qual é a imagem diferente no meio de todas as outras iguais. Vamos ao primeiro jogo? Vocês vão ter 30 segundos. Vamos lá? E aí, conseguiu encontrar? No meio de todos esses homenzinhos aí que estavam correndo, você conseguiu ver exatamente qual deles era o diferente? Vamos ver se você acertou? Olhem lá. Temos aqui o nosso amigo, aqui no final, né? Que está andando e não correndo. Vejam que a postura dele é completamente diferente da postura dos outros homens que estão ali correndo. Veja só. Esse foi relativamente fácil, a gente está começando mesmo do fácil para o mais difícil, combinado? Então, vamos ao nosso próximo desafio de 30 segundos. Vocês vão observar a imagem de novo durante 30 segundos e vão ter que procurar a imagem que está diferente. Olha lá. E aí, conseguiram localizar entre todos esses macaquinhos qual deles é o diferente? Olha, eu vou dizer para vocês que eu fiquei focada na boca deles e fiquei procurando e não achei nada. Mas com certeza você deve ter olhado outros detalhes. O que acontece? Às vezes a gente se atém a algum detalhe específico e acaba se atrapalhando. Mas aí eu descobri, veja só se vocês também descobriram, que a diferença não estava na boca. Olha lá. Aqui está um macaquinho diferente, né? A diferença dele efetivamente estava nos olhos e também num cabelinho lá que tem três
pontinhos ali para cima, certo? Acho que esse também foi bem tranquilo. Agora, esse outro é para ser fácil também, mas se concentre aí, tá? Também só tem uma coisinha diferente nesse daqui. Vamos lá? Vamos tentar. E aí, conseguiram observar qual era a letra que não era M? Pois então, nós tínhamos um N intruso daí, não é verdade? Olha lá onde é que ele estava. Você conseguiu achar ou esse foi um pouquinho mais difícil? Olha, às vezes a gente fica muito tempo fixado na televisão ou no computador e acaba embaçando um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma relaxada, tá? Mexe aí o teu pescoço, fecha os olhos, descansa um pouquinho, dá uma respirada, dá uma focada em outro lugar, olha para a janela ou para algum lugar que esteja aí na sua casa e depois volta a atenção para cá. Por que isso é importante? Porque se você ficar focado sempre na mesma coisa, às vezes as letras embaralham, as coisas começam a ficar meio assim embaçadas, né? Então é importante a gente desfocar um pouco o olhar e retornar para que a gente consiga perceber mais fácil aquilo que está intruso, aquilo que está diferente na imagem. Até agora foram muito fáceis, combinado? Olha lá, a letra N tá tranquilo. Agora eu quero fazer para vocês um bem tradicional aí das redes sociais. Vocês já devem ter feito várias vezes, certo? Vocês já brincaram do cadeado? Qual deles será que está aberto? Vamos ver? E aí, você achou quantos? 1, 2, 3? Olha só, muitas vezes ele aparece com diversas respostas. Aqui a gente vai evidenciar os dois principais, olha lá. Aqui a gente tem os dois principais, esse aqui de baixo, que está aberto maior, né? E esse aqui em cima, ó, que está um pouquinho menos aberto. Quantos você achou? 1 ou 2? Olha, dizem até que tem um terceiro, mas eu tô bem desconfiada desse terceiro. Se você achou 3, é possível também. Mas, oficialmente, a resposta são 2, por enquanto, né? Veja só, esses jogos, eles trazem um nível de percepção sobre aquilo que está diferente na imagem. São imagens repetidas, mas uma delas tem uma diferençazinha pequena. Agora, a gente vai trabalhar com um outro tipo de jogo de percepção, que são outros tipos de imagem. Vamos ver lá, ó. Encontre nas imagens o que for solicitado. Você vai ter 30 segundos para encontrar. O que isso quer dizer? Cada imagem vai ter uma solicitação específica. Você vai ter que olhar para a imagem e procurar aquilo que está sendo solicitado. Vamos ver a primeira delas, você vai ter 30 segundos para localizar e aí a gente conversa mais. Vamos lá. Quantos ratos você vê nesta imagem? E aí, pessoal, quantos ratos vocês conseguiram achar? 1, 2, 3?
Já perceberam que agora mudou um pouquinho a diferença, certo? A gente tem uma solicitação, uma pergunta a respeito do que a gente tem que procurar. Vamos ver aqui, ó. Nós temos dois ratinhos, um mais embaixo, né, que é o mais óbvio, e esse outro aqui de cima, que está no chapéu da mulher. Vocês encontraram esses dois ou tá ficando mais difícil? Eu acho que daqui para frente vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Na nossa próxima solicitação, você vai ter que observar muito bem, porque ela não vai estar especificamente onde você vai procurar. Então, observe bem a imagem, certo? Desfoca e aí volta para cá para olhar. Estamos prontos? Vamos ver lá. Encontre 3 rostos escondidos nesta imagem. E aí, pessoal, como é que foi? Foi fácil ou foi difícil? Olha lá, esses 3 rostos estão lá nas árvores, né? Então a gente tem as 2 moças aqui na frente, mas os escondidos mesmos estão lá, ó. Temos um aqui na lateral, temos um outro aqui, ó, logo abaixo do moinho, e temos um outro do outro lado, olhem lá, lá na nossa árvore, ok? Esse aqui já foi um pouquinho mais difícil, certo? E lembrando que às vezes as imagens, quando são ampliadas, elas às vezes podem criar algum tipo também de ilusão. Então, fiquem atentos. O próximo é bem fácil, gente, eu acho, assim. Mas eu não achei até agora. Mas fique bem tranquilo, é bem facinho de vocês acharem. Vai ser bem sossegado, tá bom? Vocês vão ter mais 30 segundos e vamos ver qual é a solicitação. Olha lá. Encontre os 2 animais escondidos. Tem vários aí, mas tem 2 que estão em lugares bem escondidos. E aí, vocês conseguiram encontrar? Vamos ver onde eles estavam. Olha lá, a gente tem aqui um pássaro, né? E aqui a gente tem uma cabrinha, aqui uma ovelhinha, talvez. Acho que tá mais para uma ovelha. Como eu falei para vocês, para mim foi meio difícil, porque eu não conseguia encontrar essa ovelha aqui, né? Mas tudo bem. Como que foi para vocês esse momento da gente perceber de acordo com uma solicitação? Agora a gente tinha imagens completamente diferentes, certo? E aí a gente tinha que encontrar um objeto, um animal, uma outra solicitação dentro dessa imagem, certo? Como é que foi isso para vocês, né? Foi fácil? Foi difícil? Esse é o momento de percepção, por isso que o jogo chama-se jogo de percepção, ok? Vamos ao nosso na nossa próxima ação. Qual é? É aqui, ó. Encontre os 8 erros da imagem. Você vai ter 60 segundos. Só que o seguinte, lembrem bem que esse jogo normalmente chama-se jogo dos 7 erros. Aquele jogo em que a gente fazia o quê? Encontrava os 7 erros. Então a gente olha para uma imagem e para outra imagem e observa como é que essas imagens estão diferentes. É a mesma imagem, só que tem aí 7 erros. Só que aqui a gente fez de propósito, a gente colocou um errinho a mais, né? E esse erro vai mostrar pra gente se você tá bem ligado, ok? Então, posso colocar a imagem? Nessa imagem você vai ter 60 segundos, ou seja, 1 minuto para você procurar todos esses 8 erros. Vamos lá?
aí, pessoal, vocês conseguiram encontrar os 8 erros? Eu vou contar para vocês que quem elaborou essa imagem foi a professora Vânia, né? E vocês sabem que a professora Vânia ela é assim, uma pessoa preciosa nos detalhes. Vocês se lembram das nossas últimas aulas ali, do boliche, né? Lá da bocha, que ela assim estava arrasando com a gente na escolha dos nossos movimentos ginásticos, certo? Então, ela que preparou essa imagem. E ela teve a ajuda do Felipe. Felipe, mas não o professor Felipe, o nosso amigo lá, que é sobrinho dela, que deu uma colaborada aí, então é sempre bom a gente ressaltar todas as pessoas que estão aqui ajudando a gente. Então, vamos ver quais você conseguiu achar? Olha lá, o primeiro erro está aqui, ó, na borda. Uma borda estava preta e a outra tá branca. Combinado? Próximo erro. O céu, de um lado tem uma nuvem, do outro lado não tem uma nuvem. Outro erro, aqui na árvore. Vocês observaram que essa árvore estava sem caule? Mais um aqui, ó. Cadê a metade do outro carro? Vocês conseguem ver? Eu vou até tirar a estrelinha, presta atenção, ó. Sem estrelinha, com estrelinha. Essa foi bem difícil, eu juro pra vocês, foi o último que eu achei. Aí tem aqui, ó, com estrelinha. Vou tirar para vocês verem, tá faltando um poste, tá? E aqui nós temos também a faixa contínua amarela, que está faltando, né? E aqui, ó, no Museu Oscar Niemeyer, tá faltando ali aquele desenho, certo? E aqui está faltando a palavra saída, ok? Olhem lá, a palavra saída. Vocês conseguiram achar os 8? Eu acho que o mais difícil foi o do carro, para mim pelo menos, né? Mas essa borda aí também foi um pouquinho diferente porque a gente tem usado bordas pretas desde o começo da nossa aula. Será que você observou? Talvez não. Então, a percepção, ela é diferente para cada uma das pessoas. Então, nós temos que compreender que cada um vai olhar de um jeito e vai ter mais facilidade para encontrar alguns objetos do que outros, certo? Vamos ao nosso próximo desafio. Olha lá. O nosso desafio agora vai ser assim. A gente vai colocar as imagens para vocês, algumas imagens das nossas próprias aulas aqui da educação de jovens e adultos, certo? Aulas passadas e outras aulas também das aulas que a gente dá aqui, mas para uma outra área que é a área de práticas, certo? Mas a gente escolheu essas duas aulas porque tem muitos elementos. Então vamos lá. Eu vou mostrar a imagem para vocês por 60 segundos. É o tempo que vocês têm para olhar tudo que tem nessa imagem e depois eu vou fazer um monte de perguntas a respeito dessa imagem. Vocês estão preparados? Então vamos lá, colocando a imagem e contando. E aí, agora acabou, a gente não vai mais olhar a imagem. Você prestou bem atenção nessa imagem aí da nossa aula de ginástica lá do começo? Agora eu vou te fazer algumas perguntas, certo? Pergunta número 1. Quem está com a camiseta de manga longa? Você sabe a resposta? Eu vou contar até 5 aí, vamos ver se você já sabe me dizer. 5, 4, 3, 2, 1. Professora Emília, professor Felipe ou a professora Vânia? Querem tentar? Professor Felipe estava com a camiseta de manga longa. Acertaram? Aí, ficou fácil esse aí, né? Vamos ver a próxima pergunta.
A meia da professora Vânia é preta? E aí, na observação de vocês, vocês viram lá se a meia da professora Vânia é preta ou é colorida? Vamos ver? Atenção, olha a resposta. A meia dela é branca. Alguém acertou? Será que você aí acertou ou será que só a professora Vânia vai acertar essa porque só ela que lembra que roupa que ela estava vestida? Pergunta 3. Quem está com a camiseta rosa ou camiseta cor-de-rosa? A professora Vânia, o professor Felipe ou a professora Emília? Já pensaram? Já tem a resposta? Então vamos lá. Professora Emília, no caso eu, né? Estava com uma camiseta cor-de-rosa. Próxima pergunta. Ainda se lembra bem lá da imagem, né? Pergunta número 4. Quem está sentado de lado para o vídeo? Quem vocês veem de perfil? A professora Emília, a professora Vânia ou o professor Felipe? Professor Felipe, certo? Ele era o único que estava sentado de lado. Agora essa pergunta aqui que eu quero só ver se vocês vão lembrar. A corda que estava ali na imagem, ela é de uma cor só? Sim ou não? Não, né? Ela é de várias cores, olhem lá. Ela tem pelo menos aí umas 5 cores, certo? Pergunta número 6 sobre essa imagem. De que cor é o tatame que o professor Felipe está? Aonde ele está sentado? Qual é a cor desse tatame? Vocês se lembram? É um tatame muito usado aqui na nossa aula, certo? Olha lá. Vermelho. Quem acertou? Pode ser que alguém tenha respondido rosa e eu vou deixar passar. Mas, oficialmente, ele é vermelho. Mas existem algumas discrepâncias aí, mas quem disse vermelho ou rosa, vou deixar aí bem tranquilo, certo? Agora a próxima pergunta, eu não sei se você observou. Quantas bolinhas de tênis tem em cena? Naquela cena toda, quantas bolinhas de tênis haviam? 1, 2, 3, 4? Não havia bolinha de tênis? Porque essa também é uma resposta, né? Não é porque eu estou perguntando que é obrigatoriamente que existia. E aí? Vamos ver? Olha lá. 1, mais 1, 2 bolinhas. Uma para a professora Vânia e uma para o professor Felipe. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa aula foi aquela aula que a gente fez uma massagenzinha com as bolinhas, massagem relaxante. Vocês lembram disso? Foi uma aula bem bacana, certo? Agora eu vou mostrar para vocês outra imagem. Olha lá, vocês vão ter 60 segundos e essa imagem é bem mais difícil que a outra. É uma imagem da aula de práticas de movimento aqui da rede, certo? E tem muitíssimos elementos. Então prestem muita atenção. Você tem 60 segundos para dar uma olhada em tudo que tem em cena. Vamos lá? E aí, pessoal? Já memorizaram? Agora eu vou fazer as perguntas. E agora vai ser um pouquinho mais rápido, certo? Porque veja bem, a gente vai aumentando o nível de dificuldade da imagem e um pouquinho o nível da dificuldade do tempo que você tem de resposta. Preparados? Vamos lá, primeira pergunta. O que a professora Emília está segurando? O que eu estou segurando lá na imagem, gente? Tranquilo? Fácil? Já acharam? Qual é a resposta? Quem disse relógio estava certo. Alguém acertou? Ou não tinha observado que isso era um relógio ainda, né? Vamos à nossa próxima pergunta. Quem está com o nariz de palhaço na cena? Vocês observaram isso? Tem 3 pessoas em cena caracterizadas. Quem estava usando o nariz de palhaço?
Sabem? Vamos ver então? Professor Felipe estava usando o nariz de palhaço. Ok. Próxima pergunta. Onde está o chapéu de pirata? Lá naquela cena haviam vários, adereços, alguns deles para se pôr na cabeça, e tinha lá um chapéu específico de pirata. Você achou onde ele estava? Vou mostrar aqui para vocês, a cena. Aproveitem para dar mais uma olhadinha para a nossa próxima pergunta. E lá está o chapéu do pirata, lá ao fundo, certo? Agora eu quero perguntar para vocês, de que cor é a caveira que a professora Vânia está segurando? Essa aula foi uma aula sobre a música, especificamente Tumba Lacatumba. E essa música fala sobre caveiras. E a professora Vânia está segurando uma caveira. De que cor ela era? Branca? Preta? Laranja? Quem respondeu roxo, acertou. Era uma caveira roxa, certo? Vamos ver agora a próxima pergunta. De qual esporte são as bolas que estão em cena? Vocês lembram que tinham lá algumas bolas e essas bolas eram de um esporte específico. Você se lembra de qual? Olha lá as bolas. Temos aqui basquete. As bolas de basquete estão lá, devem ter servido para alguma coisa nessa aula, com certeza, porque todo esse cenário foi usado. Agora eu quero saber de vocês. O chapéu do professor Felipe, ele era preto? Ele já apareceu aqui numa resposta, o professor Felipe, e você pode observar. O chapéu era preto? Não, Era um chapéu lá de uma bola de futebol nas cores amarela e verde. Então, até aí muito simples e muito fácil, certo? Pergunta número 7. O tapete no chão representava qual jogo? Então, tinha ali um tapete. Qual era o jogo daquele tapete? Alguém sabe me dizer? Esse tapete aqui, quadriculado de casas brancas e pretas. Nós tínhamos lá o jogo de xadrez, ok? Então, esse é o jogo específico que estava representado ali naquele tapete, no tabuleiro específico do xadrez. E aí, pessoal, foi fácil ou foi difícil brincar de jogos de percepção? Eu acredito que deve ter sido, assim, relativamente fácil, certo? São perguntas que nós vimos diariamente, aí nas nossas redes sociais, sobre o que está, o que não está. Alguns de nós jogamos, inclusive, jogos eletrônicos que estão relacionados a essa questão da percepção, ok? Jogos de detetive, de encontrar objetos. Veja aí se você tem a prática de jogar algum desses tipos de jogos, certo? Ou se não tem também. Agora eu quero convidar vocês para a nossa próxima aula. E nessa nossa próxima aula, a gente vai precisar de algumas coisinhas, tá? Então, se você puder já providenciar sacolinha plástica, folha de jornal ou de revista, ou até rascunho que você esteja em casa, não tem problema. Pode ter também, assim, às vezes, eu não sei, a minha mãe faz isso, ela tem muitos retalhos de tecido, assim, mais ou menos desse tamanho, tá? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esses retalhos, eles também vão poder usar, a gente vai poder usar na nossa próxima aula. Então, traga para a nossa próxima aula também tesoura, ok? E te aguardo lá. Foi ótimo estar com vocês e até lá!